Hoje aqui de Farm Books para o primeiro episódio desse programa Cozinhando com o Pastor. Ele é um amigo, vamos ver quem está com a gente hoje. Ele é cantor, ele é músico, ele é instrumentista, ele é servo do Senhor. Vamos ver quem está comigo aqui hoje. Bom demais. Aí, não? Vamos entrar. Como é que nega churrasco? Não tem como. Bora entrar. Bora. Vamos lá. Povo de Deus, eu tô tão feliz de ter aqui conosco o nosso patrocinador oficial, o churrasco, o Cozinhando com o Pastor. Ele acontece porque o Neco é o nosso parceiro. O Neco é a melhor boutique de carnes de Jundiaí. Tá desde 1963, tem uma história linda em Jundiaí. E ele enviou aqui pra gente essa bolsa térmica que vai ter aqui as carnes do nosso convidado de hoje. Então eu quero conhecer, além das carnes e da bolsa que ele enviou, ele também enviou para a gente esses temperos especiais. Aí, se você precisar, fabricação própria, tudo isso você pode encontrar lá no Neco. Vamos conhecer que carne que ele enviou para a gente fazer hoje aqui, para a gente saber o que o nosso convidado vai comer. Vamos lá? Ele enviou primeiro um ancho. Esse ancho aqui, ó, bem marmorizado. E nós vamos fazer, eu amo essa peça de carne para fazer na churrasqueira, é muito bacana. E também enviou uma maminha. A maminha Neco e também o ancho Neco. E essas duas carnes hoje serão oferecidas. Ó, para acender churrasqueira eu gosto de fazer com lenha, porque a lenha ela vai dar cor na carne e também ela vai defumar a carne. Você não precisa usar muita lenha não, mas você pega uma lenha aqui, ó, de nogueira, ó, uma madeira aí boa que dá um cheiro bom. Você pode colocar junto com o carvão, uma lenha apenas no carvão e você acende 20 minutos antes de fazer o seu churrasco, 25 minutos antes de fazer o seu churrasco, deixa pegar bem o fogo, depois você coloca em brasa quente, beleza? É assim que você faz o churrasco. Gente, para atender o Brunão hoje, eu vou fazer uma maionese de alho com cheiro verde e eu quero que você acompanhe como que faz, ó. Mas eu vou colocar aqui, ó, 4 dentes de alhos, tá vendo, ó? 4 dentes de alhos no liquidificador. Então, ó, 2 ovos inteiros, cru mesmo, tá? Quebrou 2 ovinhos aqui, ó. 2 ovos no liquidificador. E nós vamos colocar um limão inteiro, espremido. E você vai dar a liga da maionese com óleo. Você pode usar azeite, eu particularmente não gosto, porque fica um gosto um pouquinho mais forte. Então você pode usar o óleo. E o sal, uma colherinha de chá, temperou aqui a maionese com sal, ó, colocou inteiro. E para dar um sabor diferente, você pode pegar uns raminhos aqui, cheiro verde, ó. Não põe o caule, porque se colocar o caule vai ficar amargo, vai amargar. Então você pega só a folhinha aqui, ó. Pegou a folhinha, jogou lá dentro do liquidificador. Pode escolher as melhores, ó. Já tá lavado, obviamente. Eu lavei sozinho de novo, né? Fiz tudo sozinho aqui. Cortei. Tô brincando, a Lidiane que me ajudou. Beleza, o que você vai fazer? Colocar isso aqui para bater. Bateu. Quando tiver tudo bem batidinho, o alho bem batido, aí você vai começar a acrescentar o óleo para dar liga, beleza? Quero agradecer a Que Sabor, que também é uma parceira do programa. Muito obrigado, que enviou aí farofa, vários produtos pra gente. Vai ter um episódio só de lanche, já tem molho pro lanche, já tem tudo preparado. Muito obrigado, Que Sabor. Meu povo, no churrasco eu não gosto de fazer pão de alho na churrasqueira. Porque assar pão de alho, queijo na churrasqueira, não curto. Você queima, 1 minuto, você coloca o pão, você virou de costas, já torrou o pão. Então eu particularmente gosto de fazer na... Como que chama isso aqui? Forninho? Air fry? Do jeito que você chamar aí, ó. Aí, então eu tiro o pãozinho de alho daqui, ó. Coloco aqui e 6 minutos a 200 graus, o pão tá pronto. Prazer receber ele aqui em casa, com esse bate-papo, essa troca de ideia aqui, essa resenha, o churrasco, mesa e tudo que a gente
tem preparado aqui em nome de Jesus. A carne já tá Isso quase aí. pronta aqui, ó. Só atualizando, Bruninho Kitnet agora. Bruninho... Ah, é Bruninho Kitnet. Nem o Brunão, nem o Morado. A casa diminuiu. Mano, 46 quilos, bicho. 46 quilos, velho. Testemunho, né? Um Mas- ser humaninho, né? Mas você foi na raça ou teve ajuda da seita? Teve a ajuda do irmão Jairo. Irmão já? Irmão Jairo. Mas Mano, eu sou dos primeiros, né? Cê Sou é da um dos primeira primeiros, remessa, tá? assim. Mas é um testemunho, bicho, assim. Claro, Testemunho. pô, Não só pela questão da falta de tudo, assim, mas só puxando já o assunto disso aí, eu lembro quando foi, abril de... A gente tá em 26... Junho 26. Eu acho que foi abril de 24, então, por aí. Eu acho que foi. Eu cheguei em casa, minha esposa vira e fala assim, eu sei porque que você não emagrece. Por quê? Ela falou assim, eu sei porque você não emagrece. E eu, com toda a humildade, falei assim, Luciano Subirá tentou, Leandro Barreto tentou, deixa eu lembrar mais algum, não lembro mais algum nome bem interessante, falei assim, tentou. Aí eu falei pra ele, e ninguém conseguiu, vai, tenta a sorte. Pra quê? É igual mexer com cutucar vara com onça com vara curta, assim, falar isso aí pra esposa. Aí ela virou e falou assim, você citou grandes homens de Deus, só que nenhum deles conhece você desde menino, igual eu te conheço. E você era, infelizmente, aquele filho de pastor que dava trabalho, que fazia um monte de besteira. E a sua fase magra, bem cuidada e bem vestida, também era a sua fase que você menos andava em santidade quando você era adolescente. Vixe. E você hoje atrela o sobrepeso, o mal cuidado e o casamento com santidade. Você acha que você só é santo porque você é gordo, casado e não se cuida. E mal arrumado. E mal arrumado. Ou seja, A lapada. hora que ela falou, cara, foi assim, ó, sabe como explodiu a mente? Sei. Aí ela veio e colocou a mão no meu peito e falou assim, pode emagrecer, você não é mais aquele menino. Você é meu marido, você é um homem de Deus. Meu Deus, velho. O cara caiu, assim, assim, foi uma conversa que rolou madruga. Sabe quando... Pra que eu mexi? Sabe? Tenta sorte. Mas foi muito poderoso, né, cara? Você vê que é a pessoa que mais te conhece da vida, tua esposa. E me conheci desde adolescente, sabia toda a história. Eu falei, meu Deus, eu não pensava, não sabia que era uma fortaleza mesmo na mente. E aí eu falei, meu Deus, cara, realmente eu atrelo o sobrepeso e o casamento com santidade. Eu acho que eu só... E aí eu fui na sequência, eu falei pra ela, ó, mas agora, né, beleza, reconheci a causa, mas agora eu preciso de ajuda. Agora, se é psicológica, se é psiquiatra, se é o que é, eu sei que agora eu adquiri coisas que eu não tinha, compulsões e tal, e a ansiedade bate o desconto aqui, e agora, o que eu faço? Naquela mesma semana, acho que uns 10 dias, 2 semanas depois, a gente foi para os Estados Unidos. E aí, a hora que a gente chegou nos Estados Unidos, eu ainda fui com o olhar de despedida. Eu falei assim, eu vou estourar de comer, que acho que é o... Vou arrebentar. Vou arrebentar, que na próxima vez eu não vou estar desse jeito. Só que a hora que eu cheguei lá nas mesas, o assunto era só esse, assim, cara. A galera tava falando mais de Monjá do que de Jesus. E aí eu falei, cara, que isso? 24, isso, né? isso. E eu com medo dessas coisas assim. Falei, cara, deixa eu ver. Aí eu sei que alguém falou, ó, pega aqui, ó. Aí um amigo meu falou assim, traz pra mim. Aí falei no pacote, falei, pega um pra você, e eu trouxe. E aí eu conversei com muitas pessoas, com profissionais, sobre o jeito certo. Ainda era muito novo, né? Os profissionais no Brasil naquela época ainda não estavam. Naquela época mesmo. Nem tava chegando, quem tinha porque trouxe de fora. Era um valor caro, assim, mas na verdade o que eu ia economizar de comida ali pra frente. Mas assim, resumindo, eu fui tratando do jeito certo, aproveitei pra falar, cara, já que isso vai... As pessoas me ajudaram, falaram assim, Brunão, você vai conseguir emagrecer comendo porcaria. Então aproveita pra fazer o certo. Aí eu fui também. O meu problema, na verdade, não era... Minha esposa até falava assim, o Bruno sempre foi um gordinho saudável, assim. Apesar que eu tava com a saúde toda zoada, mas eu tinha facilidade de comer salada, legumes, era de boa. Só que também, da mesma forma que eu dava conta de comer isso, eu era muito chocolatra. Não era doceiro, chocolatra. Chocolate. E aí que eu comecei a fazer assim, falei, cara, eu vou comer açúcar só uma vez por semana. Então, pra quem comer todo dia, eu falei, eu vou comer 4 vezes no mês. Só de domingo é o dia que eu vou comer um chocolate. E aí, às vezes, a gente tava pra estrada com a banda, o pessoal vinha e falou, Bruno, não, você tem que comer esse bolo aqui, cara. Mano, é o melhor bolo que a gente já comeu na vida. E eu assim, gente, mas é sábado ainda. Cara, mas falta 40 minutos pra meia-noite. Mas não é domingo ainda, é só domingo que eu como. Eu comecei a ficar assim,
Eu ia embora assim, ó, mas não, eu ia embora me matando, com aquela sensação de conseguir. Só que, a hora que eu ia comer o chocolate no domingo, eu comia um quadradinho. Não, eu achava que eu ia arrebentar. Ah, vou arrebentar, comer uma fileira. No outro, vou arrebentar, comer um quadrado. Vou arrebentar. No outro, eu nem lembrava de comer. Aí, aos poucos, fui tirando e fui mudando os hábitos, mudando a postura, fortaleza de mente, ao ponto de você falar, cara, o que eu vivia, né? Como é que era aquilo? Sobrevivia, que indisciplina, com o corpo, com o templo do espírito. Tudo coisa que a gente sabia, mas assim, isso refletiu muito na minha vida espiritual, refletiu muito no meu casamento, refletiu muito em tudo, assim, em tudo. Também foi a fase que eu aproveitei e voltei a jejuar hard, igual doido, igual nos primeiros dias. Foi muito legal. E falando em primeiros dias, você falou do Brunão lá e tal. Como que era o Bruno antes do Brunão? Ou antes do Bruninho? O Bruno antes do Brunão, antes do Morada, como que era o Bruno, mano? Nasceu aonde? Como que era a parada? Filho de quem? Como que é o seu lance com a igreja, a sua história com a igreja? Como que foi isso? Sou filho de missionários, plantadores de igreja. Quando eu tinha meus, acho que 7 anos ali, meus pais plantaram uma igreja na região de Campinas, que é a região que a gente é. Você morava em Campinas, Morava então? em Campinas. Então não era São José dos Campos ainda? Não. Taubaté, aquela região? Não, Taubaté é minha 8ª cidade, eu acho. 8ª cidade? 8ª. Morei em 8 cidades, estudei em 17 escolas, fui expulso de 4. 4 escolas? É. E eles não compreendiam o meu chamado, né? E eu também não. E aí, mas a minha história com Jesus nisso tudo se divide em 2 partes. Eu sempre cresci muito doente. Sempre tive muita bronquite, pneumonia. Carne tá boa? Tá boa. Sal tá bom? Tá bom, demais. Arroz, gelé de pimenta, eu fiz uma maionese de alho aqui, mano. E o pão de alho pra você. Tá o mesmo padrão? Eu lembro que eu sofria com muita bronquite, pneumonia e tal. E meus pais, assim, principalmente meu pai, se movia muito em cura e tal. Muitos milagres, assim. Mas tinha uma coisa diferente, assim. Eu tava com gripe, ele orava por mim, eu ficava com bronquite. Eu tava com bronquite, ele orava por mim, eu ficava com pneumonia. Eu tava com pneumonia, ele vinha orar por mim, eu falava, não ora, que eu vou morrer. Ele orava, não só não dava efeito, parece que piorava. E Seu pai? E eu via paralítico andando, cego enxergando, muita cura doida, só que em mim não rolava. Isso me gerava uma revolta muito grande. Ao mesmo tempo, eu vi eles largando gerência de um grande banco, gerência de um maior hotel de Campinas na época, para viver do ministério. E aí, a gente passando muita dificuldade, aquela falta de sabedoria também no envio, no formato da época, e eu sendo o único sem bicicleta das crianças todas do bairro, e aí, que a igreja não pode pagar um salário, que a igreja... E os irmãos a gente indo na chuva, no hospital, me levar molhado, e os irmãos passando de carro, assim, do lado, Deus abençoe. E eu, tipo, fazendo aquelas contas, isso aos poucos foi me gerando uma revolta com a igreja. Sim. Mas eu amava o Senhor, mas detestava a igreja. Isso foi crescendo demais. Então isso durou, assim, praticamente dos 9 até os 14 anos de idade. Mano, podemos falar aqui nome da denominação ou da igreja, ou você prefere não? Eu nasci na Quadrangular. Quadrangular. Isso. Então, formou vários obreiros fortes, guerreiros, só que naquela escola mesmo dali. Conheço várias histórias de cara que se converteu e 6 meses depois estava pastoreando, assim, aquele lance de assim, vai. Aquela pegada, assim, até tentar entender tudo. Então, meus pais vieram dessa leva, assim, largando tudo, igual todo mundo tem história dos seus desafios, das suas renúncias e tudo mais. E para mim, a culpa não tinha a ver com a igreja, não. Tem um formato do que Deus está querendo trazer, transformar e fazer. Inclusive, hoje na tour, eu falei sobre feridas com a igreja. Falei, olha, talvez você tenha sido ferido aí por um lobo na pele de um apóstolo, de um pastor, de um mestre ou de uma ovelha. Mas, sabe, independente do destino profético de o quão de Satanás o faraó era, a Bíblia diz que Deus endureceu o coração dele. Sim. E se Deus não endurece o coração de faraó, a gente não saberia que a água saiu da rocha, o mar não teria aberto.
eles ficariam meses construindo jangada para atravessar. Ou seja, só porque Deus endureceu o coração de Faraó, o povo viveu um nível de sobrenatural que eles não viveriam sem. Mas a verdade é que esse caminho todo de endurecimento do coração de alguns vai matar os fracos e vai fortalecer e levar para o sobrenatural os fortes. Nó. Então, assim, nossa história. Eu não culpo a igreja, não culpo ninguém. Assim, amém. Os Mano, irmãos você acha que foram também... insensíveis a gente, amém. Deus foi fortalecendo. Porém, quando eu tinha meus 14 anos de idade, eu tive uma pneumonia dupla. Nos 2 pulmões. Os médicos... Bacteriana. Os médicos consideraram meu pulmão como o de uma pessoa de 60 anos de idade, Meu fumante. Deus, mano. Tava morrendo, fiquei 3 meses na cama, não tinha força pra tirar um copo d'água, assim. Tava morrendo, definhando. E aí eu lembro que os meninos da igreja me buscaram em casa, me levaram pra igreja, e naquele dia tinha um obreiro lá pregando. E a mensagem dele, ele falou assim: você não deve ficar tirando com a cara do diabo, não, porque ele é muito mais poderoso que você. Maior que está em nós do que aquele que está no mundo. Que está em nós é mais poderoso, mas contra nós, ele tem muito poder. Estamos falando de um ser poderoso. Que mas a gente subestima, inclusive. O que ele coloca na sua vida sempre vai ser pro papel de tentar te afastar de Deus. A partir de Jó começa assim. Só que se você tiver um pouquinho de discernimento, sabedoria, aquilo que ele colocou para te afastar pode ter o efeito contrário e te aproximar. E eu naquele culto eu entendi. Porque a minha revolta com Deus era: poxa, meus pais oram, todo mundo é curado, eu quando oro eu só era o filho do pastor que estava crescendo na igreja, tocando, mas eu não tinha nenhum relacionamento com Deus. Então eu vivia assim, um pecado constante, eu vivia assim. E aí o resumo foi que eu saí com aquele entendimento, e pela primeira vez eu saí do culto, e eu fui para casa, e eu saí buscando a minha cura. E Deus não me curou de cara. Eu comecei a buscar cura. Só que para buscar cura, eu tinha que falar curador. Ou seja, com 14 anos de idade, o menino que nasceu na igreja começou a desenvolver lá um diálogo com Deus, coisa que eu não tinha. Então, no quarto, ainda ali em recuperação, eu comecei a falar: Deus me cura. Eu comecei a buscar, falar, ler, para minha surpresa. E aí agora vai ficar meio óbvio para as pessoas por que as nossas composições é assim. Naquele mesmo tempo, eu comecei a ler a Bíblia. O que eu comecei a ler a Bíblia? Eu lembro que um dos primeiros choques que eu tive foi quando eu descobri que o Salmos 48 era uma canção que eu já conhecia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Eu falei: meu Deus, eu conheci. E aí eu comecei a perseguir as canções que eu conhecia por causa da Bíblia. Aí Daniel Souza cantava a Bíblia inteira, assim. Aí eu comecei: meu Deus. E Romanos 16, eu lembrava da 19, diz... Deixa eu ler Romanos 16, 19. E aí, diante do trono, bum, bem naquela época. Aí a hora que eu peguei o encarte do Diante do Trono, tinha as referências bíblicas de todas as músicas. A esperança para o perdido. E aí eu comecei a relacionar com a Bíblia. Quando eu menos percebi, eu tinha sido curado. E a cura era a coisa menos interessante dentro de tudo que eu estava vivendo com Jesus. Ali começou a nascer jejum, oração, busca. Quando eu estava curado, eu comecei a trocar o skate, fui passar o sábado com o Senhor ali. 14 anos. 14 anos. Então, eu falo que 14 anos foi quando Deus dos meus pais se tornou meu Deus. Foi com 14 anos que eu comecei a viver uma experiência. Tá com quantos, Bruno? Tô 40. 40. Mano, nós temos uma história muito parecida. Eu também sou nascido e criado na igreja, e eu conheci o Deus dos meus pais, mas eu não conhecia esse Deus todo-poderoso. Então, meus pais levavam na igreja, eu ia na igreja pra, tipo, eu vou na igreja para eu poder fazer o que eu quero de final de semana, para eu ficar tranquilo. Então esse relacionamento com Deus praticar, né? Era pautado no meu relacionamento com a igreja e não, de fato, um relacionamento com Deus como consequência. Eu vou à igreja e sirvo a Ele, mas... E fui assim anos, mano. Até que eu tive uma experiência fora... Bom, enfim, já contei esse testemunho várias vezes, mas eu fui morar fora do Brasil e eu tive um encontro com Deus. Mano, mas aí daí, tipo assim, beleza, 14 anos você encontrou com Jesus. Também fui expulso de 3 escolas. Filho de pastor, só ficava eu e a mãe nas reuniões de classe. Aquela treta absurda. Que safra, né? A nossa, que safra, mano. Meu Deus, cara. Mas e aí, 14 anos aí começou esse relacionamento com Deus. Da onde despertou a parada da música ou sempre rolou? 7 anos de idade. Inclusive, minha esposa mandou agora pra mim um vídeo. Startou as férias das crianças na escola, né? Aí ela mandou um vídeo do meu filho com os primos dele na casa. Um com contrabaixo, meu filho fez uma bateria com as caixas, assim, de Lego. Pô, top demais, mano. E
e a outra no violão, assim, os priminhos. Aí a hora que eu vi, eu me emocionei, assim, ela falou assim, e começou as férias. E aí eu vi, eu me emocionei, eu mandei pra ela assim, meu bem, a minha infância foi desse jeito. A gente fingia que era o louvor da igreja dentro do quarto, eu e meus primos também, eu e meus 2 primos também, o mesmo número de primos, assim. Falei, meu Deus, olha como... E veio agora ele dando esse... O que vai acontecer, não sei, mas assim... Mas assim, eu já tinha uma facilidade, aptidão pra música. Assim, tinha facilidade com coisas percussivas. Com 7 anos de idade, num culto de quarta-feira, meus pais não eram pastores da igreja, eles eram, assim, líderes de jovens ali. A percussão, lembra que naquela época tinha uma percussão na igreja que era maior que o... Tomava um terço do palco, era percussão, né? Era um esquema E não absurdo. existia louvor que não começasse com o carrilhão aqui, ó. E começava... Não existia. E aí tinha um tecidão, assim, porque o percussionista faltou no culto. E aí o louvor rolando, eu vi que ninguém tava tocando, eu subi, tirei o pano e comecei a tocar. Eu não era filho do pastor ainda, meus pais nem eram pastor ainda. E aí eu lembro que o diácono veio assim, né? Existia o diácono, ele foi girar. O diácono veio assim pra querer me tirar. O líder do louvor viu que eu tava tocando certinho. Ele falou, não, deixa. 7 anos. 7 anos, então ninguém me chamou pro louvor, tá? Eu não sabia que eu sabia tocar também. Eu só subi, comecei a tocar e desde 7 anos de idade eu continuo no louvor até hoje. Com 9 anos de idade eu fui pra bateria. Com 14 anos de idade, quando eu comecei a ver essa experiência com Jesus, eu comecei a tocar violão. E aí comecei a cantar na sequência. Eu nem sabia que eu sabia, assim, sabia que eu era afinado. Mas eu tava tendo um ensaio do vocal em casa, que minha mãe era do louvor, e aí eu passei a dividir voz, o pessoal falou, você conseguiu fazer a terça? Eu falei, que terça? Eu sou evangélico. Terça, mano? Falando de terço. Então, eu falei, não, é a primeira, terça e quinta. Você sabe fazer essa voz? Eu fiz. E essa? Você sabe dividir. Aí começaram a me colocar junto ali. E aí, muito rápido, assim, com meses que eu tava tocando violão e cantando, os 2 ministros de louvor da igreja, um foi transferido de trabalho para outra cidade, o outro assumiu uma igreja não sei aonde, e de repente o louvor caiu no meu colo, assim. Com já 14 anos. 14, 15 anos. E pra mim foi um choque, porque eu lembro que tinha, eu já falei isso no podcast uma vez, que tinha, como que era o nome deles? Ó, a equipe aqui quiser comer, não. Batista Nova Jerusalém. Sim. Lembra? Sim. Além do véu, eu quero estar. Não era essa música, mas tinha um álbum deles, antes desse álbum daí, que tinha um refrão que falava assim, seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. E é simples, assim, eram 4 acordes, 5 acordes da música, assim. E eu lembro que foi a primeira música que eu consegui tirar de ouvido. Só escutando, pá. E era o sonho de todo músico, né? É outra o alvo do também, músico, né? Cara, o dia que eu tirar um a música ouvido, de zerei. E eu lembro que era simples, assim, na verdade, não que eu tirei. Eu tava ouvindo tanto essa música que quando eu peguei o violão, eu bati um som maior, falei, é o tom da música lá. Caramba, é o tom. Aí eu comecei, acho que eu tô aprendendo. E eu lembro que eu cheguei no equipe de louvor, eu ainda não era líder, eu falei pra ele assim, gente, o que vocês acham de tocar essa música aqui, hoje à noite? Após a escola bíblica dominical, soltei pra eles, todo mundo ouviu. É fácil, se você cantar, a gente vai. Escreveram no retroprojetor. Caneta. O pessoal aprendeu o refrão, chegou à noite e a gente cantou. E a hora que eu vi, num domingo à noite, sei lá, 600 pessoas, cantando uma coisa pra Deus, com lágrima nos olhos, porque um menino de 14 anos de idade tinha ouvido essa canção no quarto um dia antes. A minha mente explodiu, assim, a ficha caiu. Você falou, meu Deus, é muito responsa. É uma responsa absurda. As pessoas estão chegando na sala do trono para cantar para Deus, porque um menino de 14 anos de idade simplesmente gostou de uma canção, foi abençoado por ela no quarto, e agora tem uma multidão de gente cantando isso para Deus. Me bateu um temor absurdo. E o peso da responsabilidade de ser o ministro de louvor. Assim. Eu falei, meu Deus, cara, é uma responsabilidade muito grande e tal. 14 anos. 14 anos. Que loucura, mano. Foi tudo isso junto, em Campinas? Assim. Não, isso aí eu já estava na minha quarta cidade. Já não era mais já tinha saído de Campinas, aí, sim, era quadrangular ainda. Aí lá meus pais, ele era superintendente, assim, ele assumiu várias igrejas, várias cidades. Assim. Ô, mano, e rola um privilégio do caramba da nossa época. Sei lá, eu nasci na igreja, obviamente que muita coisa que a gente fez que estava dentro da igreja, mas enfim, serviu de lição. Você tinha a facilidade de tocar todos os instrumentos porque tinha que fazer tudo, né? Hoje faltou o cara da batera. Hoje faltou o baixo. Isso te deu uma amplitude musical também absurda, né? Você vai crescendo na realidade da igreja
E hoje, até hoje em dia, é outra realidade, né? É outra realidade. Então hoje, assim, é uma outra parada, assim. Hoje a gente tem que investir muito na questão realmente das crianças, adolescentes. Que hoje, como é que forma um músico para chegar a tocar num culto de domingo de uma igreja muito estruturada, por aí vai, né? Uhum. Então hoje é uma outra realidade, mas realmente a gente crescia nesse ambiente, vendo ali, tendo acesso, né? Coisa de jovens, a coisa que a gente mais via no culto de jovens nossa, rodinha de violão, retiro, todo mundo rodinha de violão ali, todo mundo tocando um pouquinho, desenvolvendo. Vamos se descobrindo, né? Experimentando, fazendo, né? E quando começou a parada de, pô, tá rolando aqui, Deus tá falando comigo, vou escrever isso aqui. Quando começou isso, Uma mano? boa história. Aí já damos Um salto. um salto na história. Não, não é um salto tão longo, não, tá? Não é um salto tão longo, mas... Então, se ali... Eu acho que foi em 2002, 2001, que eu tive essa experiência com Jesus. Eu acho que lá para 2004... Refri? Tomo. Pode ser água com Coca? gás mesmo. Pode ser água com gás. Pode ser? Pode. Aí eu lembro que 2004 ali deu aquele boom, porque eu ainda tinha vindo da realidade da batera, né? Então eu intercalava ainda muito com violão e batera. Só que a realidade que a gente vivia em Guarujá, musical, era aquela linguagem Osana Music, Integrity Music, Renascer Praise, era 300 notas por minuto. Sim. Era quase mais difícil de aprender Várias a ser músico. convenções, Era muita nota dissonante, aquele negócio assim, o louvor era um Djavan Yar, né? Tipo assim, e tocava João Alexandre de domingo. Só um recorte, qual que eram as suas referências dessa época aí? Nossa. Era essa galera? Era. Tudo isso daí mais um pouco. E ainda o meu líder de louvor era um cara que era do jazz, assim, tocava lá fora e tal. Então era assim, então era muito musical, assim, era muito... Era de ser muitos acordes difíceis. Eu lembro que eu fiz um acorde a mais que eu achei legal. E cabia, aquelas notas dissonantes, todo mundo, cara. E ele falou, não tem essa nota na música. Aí eu, não. Daqui a pouco, parou o ensaio, me arrebentou. Só porque você... Eu lembro que tinha cultos que meu pai que ia fazer o louvor, e era só corinho. Milagres, milagres. E aí eu, estudando um monte de coisa, dava 5 horas por dia na bateria, eu queria fazer as coisas que eu tava estudando. Caraca. Aí daqui a pouco ele parou o culto e falou, então com vocês na bateria, Bruno. Aí você só... Aí eu, o quê? Dele, sola? 1.000 e poucas pessoas na igreja. Sola? Eu, não. Sola? Eu não sei solar. Então para de gracinha e vamos louvar. Igreja, vamos lá. E tipo assim, chorando. Então assim, aquela escola maluca. Quando foi pro violão, dá uma maior aí. Dá, e se você não souber o resto, irmão, você vai passar vergonha. Tem que se virar. Então era aquela escola doida. E aí foi uma virada de chave, porque eu lembro que eu era o cara assim, comecei a ter um envolvimento com o Senhor, comecei a ver uma coisa ali, só que não era o cara da palavra, assim, eu lia e tal, mas não era o cara... E aí eu lembro que na escola bíblica, já era em outra cidade agora, o líder de louvor, o louvor tinha uma sala do louvor na escola bíblica. Então, naquele domingo ele não apareceu. E aí o pessoal, cara, alguém tem que dar aula e tal. E aí eu falo, Bruno, dá aula aí. Eu, como assim dar aula na escola bíblica? Eu nunca dei aula. Não, pega aí. E eu lembro que eu peguei e eu era o líder musical do louvor. Então tinha o líder do louvor que cuidava de coisas espirituais e tudo mais, e escalas e tudo mais. E eu era só da parte musical. E aí eu tava... O líder da técnica, seria um DM hoje. Eu tava lascando com o louvor, assim, de musicalidade mesmo, assim... arranjos complicados e tal. E aí eu lembro que a aula da escola bíblica naquele dia era joga a rede pro outro lado. E eu comecei a ler o texto e tentei assim desenvolver uma coisa em grupo ali para... E eu lembro que foi a primeira vez na vida que eu tive uma rema assim da Bíblia assim. Você viu a revelação? Veio, foi a primeira vez na vida assim que eu tava falando e de repente eu falei, gente, então ele tá falando joga a rede pro outro lado, e daqui a pouco eu parei. E a ficha caiu e todo mundo ficou olhando para mim, e eu comecei a chorar. Todo mundo, o que foi, mano? Eu falei, cara, Jesus tá falando pra eu jogar a rede pro outro lado. Os caras, o que foi? Eu falei, gente, eu tô aqui como responsável da parte musical. E eu sei que eu tô causando na vida de vocês, na parte musical. E Jesus tá falando pra eu jogar a rede pro outro lado.
é pra gente começar a transformar o nosso ensaio num ambiente de busca. Da gente fluir, começar a buscar e deixar a coisa um pouco mais simples e se preocupar em jogar. Porque é a musicalidade, mas também é espiritual. E Jesus tá falando pra eu jogar a rede pro outro lado. Nossa, aí todo mundo falou, nossa, graças a Deus, eu não tô adorando mais desde que você assumiu essa parte. Eu fico contando, 1, 2, 3, eu não posso perder o tempo, senão você... E aí foi... E dali, começou a colocar o clique, a parada toda, né? E dali pra frente, não, nessa época a gente nem trabalhava com clique, nem retorno, né? Os retornão de chão e caixa aqui, de abelha chiando. Perdeu tempo e tava lascado e tal. E o resumo foi que bem nessa época também estourou o advento chamado Hillsong. Sim. Veio do nada o ano e começou a vir aquilo tudo, aquela mudança sonora. E ao mesmo tempo, foi na mesma época que tava também vindo David Keelan, Cirilo, Luísa Rosa, o caso de Davi. Começou a vir uma outra linha, ao mesmo tempo que vinha uma musicalidade diferente, mais em inglês, vindo daquele lado com timbres mais caros de se fazer. Ao mesmo tempo estava vindo uma adoração intimista daqui. E eu lembro que o divisor de águas foi isso daí, porque a gente começou a viver essa realidade toda do David, Cirilo e tudo mais, a gente vivia na nossa roda de amigos, porque era muito difícil colocar isso para a realidade da nossa igreja. Sim. Mas a gente vivia, né, mano? A gente vivia isso, mas a gente continuava fazendo uma coisa mais diferente ali. E aí eu lembro que a gente decidiu fazer uma versão da Hillsong para cantar no outro domingo. E daí a gente ficou a madrugada inteira, até 5 da manhã, fazendo a versão da Hillsong. Vamos fazer uma versão, vamos. Que música era? Lembra? Lembro. Quando chegou, a gente ficou, tipo assim, sábado inteiro, até 5 da manhã. Aí domingo teve o culto. Quando chegou na segunda-feira, lançou um álbum da Aline Barros chamado Som de Adoradores. Sim. Naquele álbum, acho que tinha umas 4 músicas da Hillsong. Uma das músicas que a gente tinha feito a versão era a... Contigo quero estar e totalmente diferente da nossa. A gente não tinha experiência, assim, mas a gente ficou ali tentando fazer. E aquilo deu uma revolta grande, assim. Eu falei assim, nossa, que agora todo mundo vai saber a versão dela e a gente... Né, ninguém sabe quem a gente... Era um ministério de louvor de uma igreja de 60 mil habitantes, interior de São Paulo, ninguém... A gente só queria cantar na igreja. E agora tem que cantar a versão dela e tal. A gente ficou todo frustrado. Aí eu virei e falei assim, pega um papel e uma caneta aí. Porque a gente tem que cantar um louvor novo domingo, então eu vou fazer um. Aí todo mundo falou assim, mas você não compõe. Eu falei, eu não compunha. Pega o papel e a caneta. E no quintal da casa, eu peguei e comecei a abrir a Bíblia e comecei ali, fui. Daqui a pouco eu falei, gente, o que é que vocês acham? E aí eu cantei o primeiro louvor que saiu. Então ele nasceu por causa dessa meio que revolta de não poder fazer. E aí durante uns bons anos da nossa vida, na verdade até esse ano, foi assim uma das principais marcas nossas, assim, que a gente só fez músicas nossas. A gente nunca tinha gravado nenhuma versão até então, nesse álbum novo agora. A gente gravou uma versão de uma faculdade americana lá dos Estados Unidos, Sea Worship, aquela nara, livre, a gente gravou, que eu peguei a banda toda de surpresa também, minha família toda de surpresa, todo mundo, na hora que eu falei assim, a gente vai gravar uma versão. Todo mundo falou, o quê? Por quê? Eu falei, cara, porque eu ouvi essa música ano passado, do nada tocou pra mim assim, eu falei, cara, que vibe legal, tal, e eu fiquei assim, nossa, a hora que alguém gravar isso aqui no Brasil vai ser muito legal. E eu fiquei assim, nossa, a hora que alguém gravar, eu quero aprender porque eu quero tocar. E ninguém gravava, ninguém fazia. Eu falei, gente, por que essa música ninguém grava? E eu fui ouvir a música de novo, eu falei, cara, quem que é a galera? E eu fui ouvir a música pra, tipo assim, quando eu tava compondo as músicas desse álbum que a gente acabou de lançar, Ao Senhor, aos Santos, ao Mundo, eu falei, cara, deixa eu ouvir aquela música, eu quero fazer uma música naquela vibe. E a hora que eu achei a música com muito custo, fiquei o dia inteiro procurando quem que é, não achava. A hora que eu achei, aí eu falei, cara, peraí, eu tô querendo fazer uma parada... Copia, mas não faz igual, pelo orgulho de falar, nunca gravei. Eu falei, não, peraí, é uma benção. Se não fosse por uma postura assim, a gente não cantaria Grande ao Senhor. Sim. A gente não cantaria tantas canções que nasceram, Aclama o Senhor, que nasceram lá fora e são benção aqui. Eu vi que, na verdade, aquilo que foi um start se tornou também a raiz de um orgulho. Sim. Eu falei, não, cara, Deus não tá em orgulho nenhum, não, vai ser uma benção, vamos gravar e tal. A gente correu atrás, fez a versão, gravamos. Tô louco. A hora que eu falei pra banda, foi um susto, pra minha filha, foi um susto, pra minha esposa, foi um susto, meus amigos. A hora que eu falei, a gente vai gravar, o quê? E eu falei, por causa disso. Porque durante um tempo eu tive uma fala muito séria, que eu continuo tendo,
No iPhone 7 parou. No iPhone 7 parou. Já estamos no iPhone, qual que é o número disso aqui? 17. Ou 10 seja, anos. no iPhone 7, na verdade, a partir do iPhone 5C, lembra que tem uma versão de plástico do iPhone que lançou? 5S, eu acho. 5S. Que era aquele meio de plástico e tal. Eu tive ela. A maçã era mais embaixo. E embaixo aqui, atrás, estava escrito em inglês, pequenininho assim, ó. Desenvolvido na Califórnia, Estados Unidos e reproduzido na China. Exatamente. Teve uma versão do 5S que foi feita no Brasil, acho que no Polo Industrial de Manaus e tal. Só uma versão que fez. Até o 7 tinha isso escrito. Eu um dia conversando com amigos, a gente acabou usando isso para ministrar a galera. Assim. Falei, gente, vamos ver uma nação que desde pequeno eles aprenderam a desenvolver uma ideia. Desenvolver um produto, desenvolver um conceito, desenvolver uma tecnologia. E países igual o Brasil e a China, copia. Que desde criança a gente aprendeu a reproduzir o que alguém desenvolveu. E a maior prova disso é que no nosso sistema de ensino, a gente só avança, não se eu desenvolvo uma resposta, mas se eu consigo reproduzir o mais parecido com a cartilha. Exatamente. Então a gente não foi ensinado a aprender, literalmente, mas a decorar e reproduzir. Então é um papo muito mais assim profundo e tal. Eu falei, gente, assim é com a música. Então eu sempre incentivava os ministérios, a equipe de louvor, falar, gente, vamos desenvolver. Aí eu ia aprendendo essas coisas. Aí, por exemplo, eu lembro que quando eu entrei, eu não lembro agora a data, mas eu lembro que o pessoal da Hillsong, quando eles vieram no Brasil pela primeira vez, quando eles voltaram, eles colocaram no Facebook lá, alguma coisa assim. Amor, a carinha da Manu tá pronta aqui, a gente foi no Brasil super empolgado para poder conhecer o que eles carregavam, mas a gente viu uma versão daquilo que a gente carregava. Porque na abertura do primeiro show da Hillsong só tocaram música deles em português, quem abriu e tal. Aí depois uma pessoa do escritório da Hillsong postou assim, estamos orando aqui no nosso escritório para que Jesus dê criatividade, porque o país que mais pede autorização de versão das nossas músicas é o Brasil. A gente tá orando para que Jesus dê criatividade para eles. Mano, criatividade pra gente. Pô, tá doido. Ô, velho, a diversidade musical que a gente tem. Não, tá doido. Tipo assim... Mas tipo assim, ó, deixa eu te entrar então, nesse assunto. Aí eu ficava assim, falei, cara... Eu falava, não, cara, eu ficava meio revoltado com isso. Aí durante um bom tempo eu me tornei o cara até anti-versão, assim. Durante muito tempo eu falei o seguinte, nós vivemos uma crise nesses últimos anos, porque assim, a igreja, ela só reproduz, ela tem uma dificuldade enorme de você criar. Isso em tudo, tá? Não só musicalmente falando e etc., mas eu percebo isso também até em termos de desenvolvimento de conteúdo de teologia, réplica de igreja, modelo de igreja. Você acha que nós estamos amadurecendo, já amadurecemos um pouco em relação a isso, ou a gente continua meio que vivendo essa crise? Porque eu vejo assim, no meio musical, são pouquíssimos caras que, como você, criam, que desenvolvem e tal. Na igreja, a gente também vê isso. Quando a gente fala de modelo de igreja, a gente está falando de réplica de conteúdo. Você tem enxergado um amadurecimento nosso em relação a isso? Você viaja bastante? Ou você ainda acha que a gente está vivendo uma parada meio que, tipo, de identidade mesmo, com Deus e tal? Eu tenho muito zelo. Existe um fenômeno na arte, que muitas pessoas que estudam arte, eles falam que existe um ciclo de 30 anos, né, na arte. A cada 30 anos a coisa volta. Então, timbres, sonoridades, texturas, estilos, ritmos que tinham morrido, do nada. Então a gente tá vendo do nada o movimento do rock começando de novo, assim, a crescer. Eu acredito, eu não sei agora o número correto, mas eu vi esses dias uma matéria teológica lá que eu achei muito interessante. Eu precisaria falar com mais propriedade, mas era alguma coisa em torno de assim, Jesus ouviu 190 perguntas, respondeu diretamente de 6 a 8, Caramba. 9, mas ele fez 390 perguntas. Assim, o maior líder de todos, ele foi intencional em perguntar muito, né? Ele devolvia muita pergunta com outra, né? Eu acredito que a essência de algumas coisas eu entendo que a gente pergunta errado. Eu acredito que tem muitas referências que foram levantadas no mundo inteiro, em várias áreas diferentes, por aí vai.
E eu já falei com vários amigos que foram fazer essas trip vision ministerial, assim, Aham. de ir pra fora, visitar Fiz isso um monte de vezes mega também. igrejas ou visitar estruturas legais de igreja e tal coisa. E aí eu falava assim pro pessoal, eu falava assim, eu acredito que a gente tá fazendo a pergunta errada. Os caras, por quê? Eu falei assim, a gente tá indo mais perguntar o como Exato. do que o porquê. Eu acho que são poucos que perguntam por quê. Porque, literalmente, a gente... A pessoa é referência naquilo que ela faz por causa do resultado que ela tem. Então, seja modelo discipulado, seja modelo, seja lá o que for, crescimento, excelência, seja lá o que for, ela se tornou, Liturgia, ela se tornou uma cor. referência naquilo. E aí, tem muita gente que vai para esses ambientes, e serve para tudo, para perguntando, como vocês fazem isso? Ah, então, no como, você quer copiar resultado. Replicar um modelo. Então, se você quer resultado, o como tá aqui, a receita tá aqui, ó. Você coloca a banda assim, você coloca a luz assim, coloca os meninos para andar livre, você faz isso. Como você quer a receita. Porque a receita você quer copiar resultado. E muitos deles dão. Acho que até eles mesmo, muitos ambientes, estão preparados para isso. Poxa, Jesus, a galera quer saber como é que a gente fez. A gente fez assim, assim, assado. Aqui. Tem uma essência que daqui a pouco acaba mostrando o método e tal. A gente errou nisso, erramos naquilo, acertamos nisso e por aí vai. Eu falo assim, mas eu acho que pouca gente vai para esses ambientes para perguntar por quê que vocês são assim. Por que que vocês têm isso? Por que que vocês pensam desse jeito? No porquê, a resposta muda. Porque no porquê, a pessoa não consegue dar método. Ela só consegue revelar a essência. E a essência, ela tem um poder. Tu és o Cristo. A volta é o quê? Então tu és pedra. Porque quando eu tenho a descoberta da essência de quem é o Cristo, Pedro descobre qual é a essência real dele. Ele estava caminhando fazia 3 anos uma palavra de ser pescador de homens. Daqui a pouco tu és pedra. Porque ele teve a revelação de quem Cristo é. Então, para mim, quando a gente tem a revelação da essência de uma pessoa, primeira coisa, a gente vai e tem que se frustrar. Por saber que eu não sou eles, eu não vou conseguir ter o resultado deles. Só que é poderoso, porque depois da frustração vem uma coisa. Você descobre a sua essência. E aí que é um poder absurdo, porque quando você descobre a sua essência, quem você nasceu para ser, o que você nasceu para fazer, resultado de ninguém mais te deprecia, te faz sentir menos ou mais. Você só descobriu a tua parada, assim, você fala, cara, que incrível, glória a Deus que eles estão fazendo. Mas assim, então, eu acredito que por referências, alguém saber trabalhar melhor na internet, ter resultados, sei que lá, tem muita gente indo para muitos lugares, porque eu quero multidão também, eu quero não sei o que lá também, eu quero... E eu acredito que isso coopera em todas as coisas, assim, sabe? Mano, sensacional. Então, eu tive acesso a conversar com muita gente que viu o avivamento de BH lá, do que aconteceu. Você tem com vários deles. Eu falava, cara... Eu perguntava assim... Eu comecei tendo acesso e perguntando como que foi. Todo mundo falava como é que era. Porque, aí, quando eu entendi isso, eu comecei a encontrar as mesmas pessoas e perguntar... Mano, por que vocês viveram aquilo? Por que aconteceu e por que acabou? Eram as mesmas pessoas, eram outras respostas. E aquilo... Aí eu acredito que tá a grande diferença de quem realmente deseja sair desse ambiente de uma réplica, de replicar um modelo estético para viver uma parada genética sua. O que é seu? Então, durante muitos anos, eu cuidei de muitas igrejas, eu cuido até hoje de muitos pastores, muitas igrejas. Então, o que eu mais recebo em Jundiaí, mano, como uma igreja referência, hoje, pela misericórdia e a graça de Deus, mano, como é que vocês fazem isso? Como é que vocês fazem aquilo? Como é que chegou naquele resultado? Como é que chegou nisso aqui? Todo mundo quer um modelo pronto. Mas são raríssimas pessoas que falam assim, velho, por que vocês fizeram isso aqui? E essa pergunta do porquê, ela incomoda um pouco. Porque, tipo assim, faz não só você se expandir, sair do lugar pra, tipo, entender a parada mesmo, como o cara que responde. Porque é muito fácil falar de método. O complicado tá em falar da essência, de revelar a essência, revelar coração.
Para quem responde também é complicado. Falando até dentro da música, É complicado. é complicado pra caramba. Dentro da música. Sabe por que eu acho que é complicado? Ah, Porque quando a gente você tá começa a falando, ser tô comendo pra acessado, caramba, tá? quando a gente começa a ser acessado Hum. no como se faz, eu acho que até a gente mesmo começa a tentar criar Método, receita. receita. Tem um amigo que falou uma coisa poderosa, ele falou assim, a gente começa a achar que a gente é bom demais numa coisa que é Deus que tá fazendo. Uhum. A gente só tá participando. E tipo assim, eu começo a ter resposta pra muita coisa de que eu não tenho resposta. Mas aí quando a pessoa pergunta por quê, cara, me tira desse lugar de protagonismo, volta pra essência do por que que a gente começou tudo isso aqui, por que que a gente... Não, e outro lance, tá? Você começa a responder como, você mesmo vai entrando por uma via de acreditar que aquilo que você tá vivendo é por causa do método. É porque você criou uma parada, é porque você... E isso é terrível, porque é uma idolatria. Então você sai do lugar da dependência e começa a ficar um cara independente. Eu acho que todo mundo, de alguma maneira, passa por esse lugar. Eu confesso que teve um momento que o como ficou tão latente e tão organizado. Esse tempo atrás, conversei com um pastor na América, de uma mega igreja lá em Texas. E eu, trocando uma ideia com ele, perguntando o seguinte: mano, por que que a igreja cresceu desse jeito e chegou um dado momento que essa igreja tão organizada, ela começou a ruir? E a resposta dele foi muito interessante. Ele falou assim, ó, a igreja estava tão organizada no seu método, ou seja, no como, que estava tão tranquila. Você dá liberdade assistida, você cria líderes, você vai dando espaços e está tão tudo metodologicamente organizado que começa a criar igrejas dentro da igreja. Entende qual que é? Então, tipo assim, eu tenho 10 ministérios. Eles estão tão organizados e rodam dentro de um sistema que o cara para de ter dependência de Deus e ele começa a criar uma independência por causa do método. Então, cria igreja dentro da igreja e você vai perder na igreja. Naturalmente, você vai perder na igreja, porque tem 30 igrejas dentro da mesma igreja, por conta do método. Agora, a parada da música, jogando para dentro da música da sua área. Beleza. Qual é a linha, porque eu acho que é uma linha muito tênue, entre você produzir por conta do método e fluir dentro daquilo que Deus está te entregando? Porque são dois cenários, beleza? Vamos pensar com a cabeça do business. Você cria uma parada porque comercialmente ela está embalada para vender. Pô, pensar isso dentro de um ministério é complicado, mas um monte de gente, não estou falando que é uma morada não, é um monte de gente pensa assim. Então qual que é a linha tênue entre você ter uma parada embalada por conta do método e, não, isso aqui nós estamos fluindo dentro daquilo que Deus está nos inspirando? Eu tenho até um nome que para mim foi muito claro. Tem um cara no gospel que estourou lá no começo, que a primeira parada que ele fez é fluência pura do Espírito. A outra ele produziu. Aí completamente saiu uma coisa da outra. Para você consegue enxergar essa linha? Consigo. E como que você se move dentro dela? Na verdade, é uma linha muito fina. Para mim, a base de tudo isso é o sacerdócio. Hoje, a gente lançou um álbum chamado Ao Senhor, aos Santos, ao Mundo, porque eu acredito que o sacerdócio de todo cristão é nesse ambiente. Certo. Após o véu ser rasgado, a responsabilidade do sacerdócio individual de cada pessoa é de cada pessoa. Sim. Então, e é ao Senhor no secreto, aos santos nas mesas, casas e templos, Top. e ao mundo na vida social. E quem fica só no secreto, ele acha que vai se tornar santo, mas ele vai descobrir o pecado da santidade. Sim. É estranho, mas é o pecado do orgulho. É o pecado do Porque ele mundo. vai achar que ele ora mais que todo mundo, jejua mais que todo mundo, busca mais que todo mundo, lê mais que todo mundo. Vamos montar 3 tendinhas aqui e vamos ficar aqui. Aquele que fica só no templo, ele não vai se tornar um obreiro aprovado, ele vai se tornar um religioso. Sim. E aquele que fica só no mundo não vai se tornar um missionário, ele vai se tornar um rebelde. Exato. Porque ele vai amar os de fora, mas vai odiar os de dentro. Ou seja, são lugares... Caraca, véio, isso é profundo, são lugares santificados, são lugares santos, são lugares que a gente precisa dar uma resposta, corresponder. Legítimo. Só que em todos esses lugares, quem parar só em um, perde a saúde.
Então, o sacerdote neotestamentário, nós somos sacerdotes da nossa vida, é fluir ao Senhor no secreto, é fluir com os santos nas mesmas casas do templo e fluir ao mundo. E aonde vem? Até partilhando uma coisa interessante. Fala. O ano passado, a gente começou a tour nossa aqui na cidade de vocês, aqui na igreja de vocês. Jundiaí. E aí, quando eu subi, eu olhei e falei, nossa, a gente já fez a tour ano passado aqui, eu preciso pregar uma outra mensagem. E aí, que mensagem que eu consigo pregar assim, ó, tanto tempo, cravado, assim, eu pensei e falei, nossa, vou pregar a mensagem minha ao Senhor, aos santos, ao mundo. Que é de, 9 anos atrás eu pregava essa mensagem. Rodei o Brasil inteiro pregando essa mensagem. E eu preguei. Quando eu desci em luto. E a banda encontrou e falou, cara, o que foi? Eu falei, pra igreja foi uma pregação, mas pra nós foi uma denúncia. Uma denúncia de uma coisa que a gente já viveu. Eu acabei de pregar sobre uma coisa que a gente já viveu e não vivi mais. Uau. Tô falando sobre um sacerdócio que a gente perseguia. A gente sentava na frente do outro e falava, ei, mano, Jesus tá te falando. Nossa. A gente protegia a vida da igreja, assim, absurdo, servindo em tudo que podia e tal. Evangelizando e partilhando com o outro os testemunhos. Cara, eu falei, o Uber, cara, eu olhei pra estar passando no mercado. E daqui a pouco foi entrando e eu falei, gente, peraí. Não, para tudo. Cara, estamos errado. A gente vai voltar pra esse lugar, vamos voltar pra nunca mais sair. Culto, cultivo e cultura, vai ser a nossa cultura, vai ser... Eu não imaginava que isso fosse gerar um álbum, que tá gerando um livro que tá saindo, eu tô pregando sobre... Então, foi um convite. Então, você fala, Bruno, não, parece que eu tô rodeando muito pra responder. Não tô E a entendendo resposta, ela tá nesse lugar, porque o primeiro nível de sacerdócio é no secreto. Só que ele fala. Aquele que vem secreto, ou seja, a gente não entra no quarto pra ver Deus. Não. Ele fala que aquele que vem secreto, ou seja, a gente entra no quarto pra ser visto por ele. Tudo muda. Então, se eu arrepiei, sentir glória, tudo isso não importa. Porque se eu entrar de novo e sentir nada, eu não fui chamado pra sentir, fui chamado pra permanecer e obedecer. É ele que tá vendo. Cara, Tô ali. excelente. Só que ele também tem a parte B disso. Ele vai te recompensar publicamente. Sim. E aí eu vi o testemunho da mulher que falou assim, eu fiquei tantos anos no secreto, que Deus me deu revelações tão poderosas, eu escrevi num livro. O livro foi publicado. Ele varreu a terra. E daqui a pouco eu estava caminhando a terra inteira, pregando sobre esse livro, empurrando todo mundo pro quarto. Até que uns anos se passaram, e eu me dei conta que eu continuava na recompensa pública, incentivando a igreja toda a ir para um lugar que eu já não vivia mais. Caramba, isso é... Então, para mim, a resposta tá aí. Acho que a maior dificuldade de todo cristão na jornada é proteger e priorizar o seu sacerdócio, sua vida com Deus, a sua vida de disciplina espiritual. Então, eu acho que tudo dali para frente começa a virar máquina, método e vai ficando, sabe assim, vai virando piloto automático. Um dia eu ouvi uma frase, eu acho que do Jackson de Aquino. Ele falou assim, foi a frase mais comprida que eu decorei de cara, assim, bateu em mim forte. Assim, entrar em piloto automático, derramando só releituras de experiências passadas, faz com que a unção vá pro campo da habilidade, mas perca o cheiro da presença. Meu Deus do céu. Então, é isso, a gente vai entrando num piloto automático, a gente vai indo. E isso é um grito meu, tá? É um orgulho. Quando a gente vai perceber, a gente tá lendo a Bíblia para algo. Porque eu tenho que dar alimento. Eu tô preparando comida porque eu necessito do verbo. Sim. Porque eu quero comer esse pão, mas porque eu tenho que falar. Eu tô buscando, mas porque eu tenho responsabilidades. Eu tenho... E aí vai indo para outro lugar. Um lugar interessante que isso também nos leva. E aí vira um norte para tudo. Acho que foi ano passado, a gente fez a gente tava com a tour, era outra tour, mas a gente tava passando em uma igreja. Era a primeira vez nossa naquela igreja. E eu fiquei assustado, assim, com a excelência da igreja, em vários sentidos. Em vários sentidos, assim. E aí, é um pouco delicado que eu falar, mas é fato. Não. Toda vez que eu geralmente, assim, na minha experiência, que não é gigantesca, mas onde eu encontrei muita excelência, foi o lugar onde eu menos vi presença. E aí a gente vê, todo mundo puxa suas maiores histórias de glória sempre era quando a igreja
Começou lá na casa, lembra? Quando era lá no... Exatamente. E parece que quando tudo vai estruturando demais, e vai crescendo demais, e parece que a angústia vai ficando por outras coisas, parece que vai perdendo um pouco essa angústia pela presença e tal. E aí eu desci um pouco em choque e fui para a sala do pastor. E aí que foi que a gente foi realmente se conhecer pessoalmente, assim, sentar um pouco, assim. E eu cheguei já brincando já, assim, porque o escritório dele também era muito excelente e tal. Daí eu entrei assim e falei, cara, de onde são? Quem são que comem? Onde vivem? Quem vocês são, cara? Porque eu falei, cara, eu saquei o espírito de vocês aqui e vocês têm excelência sem perder a presença. E aí eu fiz a pergunta que ele não estava preparado para ouvir, eu acho que nem eu estava preparado para fazer, mas saiu. Eu virei para ele e falei assim, e eles tinham acabado de mudar para aquele prédio, estava tudo muito. Agora eu vou pegar você com essa pergunta também, todo pastor. Na verdade, para todo cristão, mas pastor, empreendedor, todo mundo assim. Ó. Eu virei para ele e falei assim, até que ponto tudo isso daqui é fé ou irresponsabilidade? Nó. Aí ele travou, fez a mesma palavra, eu falei assim, nó. Aí ele falou assim, Brunão, eu não sei te responder não, mano. Agora você me deixou com uma crise absurda. Aí eu falei, não, cara, nossa, eu também acho que eu nunca tinha... Aí ele falou, não, você não vai embora não, vamos ficar conversando. Aí, eu preciso dessa resposta também. Falei, então vamos embora. E a gente ficou conversando, fluindo. Ele dali, eu daqui, aquele partindo pão. Uhum. Sabe assim, um trazendo entregando e tal. Jogando pão, e outro vindo temperando pão, e trazendo Uma Bíblia, manteiga. e fulano falou uma vez, sabe, tentando... Daqui a pouco deu aquele... Eu falei, opa, acho que eu entendi. Ele o quê? Deu, se Deus pagou a conta, foi fé. Se não pagou a conta no final, foi irresponsabilidade. Aí ele, chegamos então. Eu falei, aí ele, não, mas peraí. Eu falei, peraí o quê dele? Mas aí desse jeito aí, a gente só descobre no final. Só descobre se o boleto foi pago ou não. Eu falei, é verdade dele. Como não cair nessa armadilha? Como que a gente descobre antes? Eu falei, agora eu que não sei, vamos tentar chegar aí. Continuamos conversando. Depois de, sei lá, mais assim, a primeira remessa foi 40 minutos. Acho que depois de mais uns 40 ou 50 minutos, eu virei, aí conversando, daqui a pouco, sabe quando eu falei, opa! Peguei. Ele o quê? Falei, a fé e a irresponsabilidade, elas vestem a mesma roupa, mas elas não têm o mesmo coração. Nó, aí Porque o coração da fé é um coração de direção de Deus ou de uma genuína expansão do reino, por necessidade do reino. Sim. Enquanto o coração da irresponsabilidade é um coração regido pela vaidade. Sim. E Deus não tem compromisso com as nossas vaidades. Por mais que elas estejam travestidas de um pioneirismo apostólico. Meu Deus. Mas que está dizendo, nunca ninguém veio para essa avenida na cidade. Nunca ninguém fez isso na cidade. Nunca, por mais que isso soa apostólico, isso soa tal, isso só está travestindo uma vaidade pessoal, um ego, uma vaidade denominacional, uma coisa... E eu falei assim, cara, Deus não tem compromisso com as nossas vaidades. Ele falou, cara, é isso. Cara, isso virou um norte para mim tão grande, assim, ó. Isso virou um filtro tão grande, assim, de... Pra tudo. Pra empreender, pra gravar, de por que vai ser nesse lugar, por que vai ser esse formato, de sondar o coração. De falar, Deus, não é sobre se a conta vai ser paga ou não. É sobre, assim, o que tá regendo tudo isso. O que tá regendo tudo isso, assim, tá sendo a vaidade ou tá sendo um genuíno desejo pelo reino, assim. Então, eu acredito que eu não tenho uma resposta pronta para a pergunta que você fez, mas eu acredito que essa nossa um envolvimento tão grande é muito doido para mim. É muito doido para mim ele dizer que eu direi apartado de mim porque eu não os conheço, e essa palavra conheço, né, é a palavra gnóstica ali, que ela significa um ato íntimo dentro do quarto. Essa é a tradução dessa palavra. Então eu tô falando de várias camadas de relacionamento até chegar à intimidade, né? Um casamento. Você primeiro olhou, depois conheceu, depois conversou, depois houve uma desejo evolução. mútuo, uma oração, um namoro, um noivado, um casamento. Ou seja, tantas camadas para chegar nesse último nível. Essa palavra gnóstica, ela significa isso.
ato de relação sexual entre um homem e uma mulher para os judeus. Sim. Então Jesus está falando assim, olha, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Eu não Quando ele tenho fala intimidade. em seu nome pregamos, em seu nome... Ele fala, apartai-vos de mim, porque eu não os conheço. Essa palavra conheço é isso. Vocês deixaram de acessar o último nível do relacionamento do quarto. Ou seja, vocês ficaram só na recompensa pública e deixaram de voltar para o lugar onde tudo isso começou. Tem várias coisas Então, embutidas. por isso, fizeram muita coisa no meu nome. pensamento Por meu nome, de mas se perderam. funcionário. Só que daqui a pouco, ele também, na madrugada, alguém vai gritar. O noivo vem aí. Chegou. E aí as virgens, tolas, sábias, são virgens, são noivas. Vão perder. Algumas vão se dar conta que não estão queimando mais porque não tem mais óleo. Algumas protegeram. Começa a negociação. E as 10 no mesmo contexto. 10 no mesmo quarto. Então não foi ninguém que se perdeu na recompensa pública aqui. As que perderam o óleo e não estão queimando mais, a lamparina não está mais acesa, viram para suas irmãs e falam assim, pô, nos dê um pouco do seu óleo. Não. Vende um pouco pra gente. Não dá. Então elas saem. O noivo encontra elas. Elas aparecem no final da história com o óleo de novo queimando de novo. Mas o noivo não deu esse óleo nem às suas irmãs. Ou seja, já mostra ali. Tem alguém vendendo óleo. Exato. Sempre vai ter alguém vendendo óleo. Sempre vai ter alguém querendo comprar óleo. E elas batem na porta. O noivo abre e fala assim, eu não conheço vocês. Não conheço vocês. Só que essa palavra conheço agora não é a palavra gnostic. A origem dessa palavra, ela significa vocês não chamam mais minha atenção. Não há mais atração. E aí, tipo, meu Deus. Que loucura, né? Então, assim, eu não sei. Mano, você sabe que esses dias eu entrei em uma crisezinha que eu escutei um testemunho de uma grande empresária da igreja. Ela falou pra mim assim, quando vocês começaram uma campanha que a gente lançou, Deus me deu uma palavra. Marcos capítulo 4, versículo 35. Vamos para o outro lado. Quando Jesus fala com os discípulos, vamos para o outro lado, já havia uma palavra liberada. No meio do caminho, entre uma margem e outra, tempestade. Beleza? Os discípulos olham a tempestade e eles criam uma realidade da vida e de futuro a partir daquilo que eles viam. Só que já tinha liberado uma palavra que eles iam chegar na outra margem. Ou seja, entre a palavra liberada e o caminho e o trajeto, os discípulos se perderam, deixaram de ouvir a voz de Jesus e criaram uma realidade a partir daquilo que viam. Deus falou comigo, vocês vão sair desse templo e vão para um templo maior, beleza? Esse templo aqui cabia 1.500 pessoas, a gente estava com 3 cultos no domingo, o templo da frente, onde vocês foram hoje, 3.000 pessoas. Quando a gente lançou essa campanha, no meu coração, o que ardia no meu coração, e talvez seria essa a resposta que eu daria à pergunta que você fez para o pastor, qual é a motivação para a gente fazer isso aqui? Então, todas as vezes que eu parava e olhava a obra, mano, não vou falar de valor aqui, mas era um bagulho muito louco. Tipo assim, não tinha nenhuma possibilidade humana daquilo acontecer. Eu ia orar e falava assim, Deus, mas pra que eu vou pra lá? É uma loucura, é um devaneio, é uma parada minha do meu coração de querer fazer algo grande, ou é uma parada que eu vou responder ou corresponder à demanda que o Senhor tá me enviando? E aí que foi o lance pra mim. A parada é que Deus falava no meu coração, não só tá respondendo ao que eu estou fazendo. Eu tô mandando a galera, não tem mais espaço, não cabe mais ninguém. Você tá ferindo as pessoas, você tá explorando as pessoas, digamos assim, porque era 3 cultos, uma loucura, estacionamento, tudo doido, muito louco. Então, na minha motivação, eu achei um desejo ardente de agradar ou corresponder àquilo que Deus mesmo estava fazendo. Então, essa empresária chegou em mim e falou assim, quando você lançou a campanha, no meu coração estava assim, ou vai ser um grande milagre, ou vai ser o maior fracasso que essa cidade já viu. Olha que loucura, mano. Ela não falou isso pra mim na época. Ela me falou isso anos depois. Só que no dia que ela falou isso, cara, meu coração entrou em choque. Porque eu fui revisitar aquele Marcos lá atrás que estava orando para corresponder àquilo que Deus estava fazendo. E aí Deus me levou num ponto que é o seguinte, toda fase que você entra, na visita das motivações, você precisa encontrar uma correspondência do que Deus está fazendo e não daquilo que está no seu coração. Não é o seu desejo, não é a sua vontade, é a correspondência daquilo que Deus está fazendo. Então a parada que mantém meu coração, digamos assim, centrado no que Deus quer,
tipo assim, minha motivação tá onde? Porque esse lance, cara, é a maior igreja da cidade, nunca aconteceu isso na história da cidade. E isso vai conformando o nosso coração para o movimento apostólico mesmo. Não, estamos na avenida que fecha, que entra, que sai, tá ligado? A gente começa a criar dentro da gente confirmações de motivações que estão distanciadas da correspondência. Igreja, música, empresa, seja o que for, ela precisa corresponder a uma demanda. Não criar, não gerar uma demanda. Eu vou gerar aqui a maior igreja da cidade. Não, eu preciso corresponder àquilo que Deus já está fazendo. O meu público é um público que está buscando esse Deus que está se apresentando aqui dentro? Ou eu estou só gerando? A minha empresa, ela está querendo produzir algo que ninguém perguntou, que ninguém pediu? Ou eu estou correspondendo a uma demanda? A minha música, ela está correspondendo a uma demanda? Ou ela está querendo gerar, provocar somente algo em alguém que ouve? Então, para mim, talvez eu responderia dessa maneira aí. A gente, dentro disso daí tudo, eu tenho uma balança assim que é doída, é indigesta. Eu acho que a primeira vez que eu vou falar em algum lugar, eu falo para poucas pessoas na minha vida. Eu devo ter falado para no máximo 10 pessoas numa mesa, assim. E nunca na internet e tal, mas eu acredito que ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. Quando ele vai falar de trevas, ele fala de império. Quando ele vai falar de luz, ele fala de reino. Aí, ó. São dois modelos de governo, são dois modelos de liderança. Existe o modelo de império, existe o modelo de reino. E aí, eu converso isso bastante com os pastores da nossa igreja local, com os meus amigos, a gente sonda, isso está virando uma balança de motivação. E aí eu falo com total, assim, clareza e me colocando no pacote, assim, porque quando eu comecei a ver isso, assim, eu até falei com o meu pastor, assim, falei assim, olha, eu varro os olhos pela terra, e eu não vejo quase ninguém, ministro, ministras, cantores, cantoras, pastores, igrejas, com uma visão genuína de reino, mas sim de império. Uhum. Ele olhou até vocês, falei, até eu. Porque eu não aprendi desse jeito, não foi ensinado, a gente não tem referências relacionadas a isso. Porque no reino, o modelo de império é mais fácil, assim. O império protege mais. Mas protege mais o meu brand, protege mais a minha marca, protege mais o meu CNPJ, protege mais a minha denominação. Uhum. Mas o meu... E reino é mais abrangente, quem sonha muito com reino acaba se ferindo. Sim. E aí começou a ser um parâmetro, assim, começou a ser uma perturbação na nossa vida, assim, porque tudo que você via parece que virava raio-x, você começava a ver no teu coração. Fala assim, cara, no império eu invisto em cerca, mas no reino eu invisto no pasto. No império eu invisto na porta, mas no reino eu invisto na mesa. Uhum. Então no império é um sobrenome que vai governar o resto da vida. Mas no império é aquilo que o senhor soprar. A direção, no reino. No império cresce para cima, no reino cresce para os lados. No império, quando nossa, no modelo de império, quando a gente joga a rede para o outro lado e vem uma grande colheita, o meu primeiro desejo levar para casa. É aumentar meu barco. Mas no reino eu entendo que quando ele faz algo e traz uma grande colheita, não é para aquele barco, porque aquele barco nunca vai comportar. Eles precisam gritar para os outros barcos que estão em volta, vem. Tem muito, o nosso barco vai afundar. Sim. Não davam conta. E aí eu vi o Paulo Borges... Só acrescentando, no império, quando você joga a rede para o outro lado, os peixes que você pega, você vende para ampliar a sua rede. Uhum. No reino, você larga todos os peixes porque você encontrou a boa fonte que te leva. Lucas 5:12. Abandonaram tudo e foram atrás dele.
E aí eu vi o Paulo Borges dando um exemplo muito bom, assim, como não só com a mente brilhante dele, mas como formação também de engenheiro. Ele falou assim da diferença do ventilador e do Ar-condicionado? moinho, assim, Tá. não é moinho, aquele que fica em cima Sim. eu esqueci o nome, Tipo um catavento. catavento. Assim, acho que é moinho também, né? Assim, e aí também cabe nessa análise, assim, né? Porque o ventilador, ele é império. Ele usa a energia do ambiente para gerar um vento na velocidade que você quer e apontar para a direção que você quer. Você manipula o vento usando a força do ambiente. Enquanto isso é império. Enquanto o moinho, ele é reino. E você não consegue controlar quando o vento vai, quando o vento para, quando ele vai. E ele vira na direção do vento, ele capta o vento e ele gera energia para o ambiente. Sim. Então são duas forças motrizes totalmente diferentes. João capítulo 4. Então, assim, que Deus nos dê esse coração. E as pessoas que eu conheço que têm esse coração, geralmente, elas vão passar por uma forja de ferida muito grande, assim. Porque quem tem um coração de império... É mais simples. Mesmo. É mais simples e mais um que tentou, coração bonzinho, o próximo, vamos aqui, porque tô pensando em tudo isso, assim. Então, eu tenho acreditado, assim, eu tenho visto que o Senhor tem trazido pautas, tem trazido mesas mais profundas, tem deixado a gente sondar mais o nosso coração, as motivações. A gente tem uma canção que a gente gravou agora nesse álbum novo, chamado Eu Me Lembro. E ela nasceu, eu estava ali buscando Jesus e eu olhei meus livros, buscar Jesus com TDAH, né? Você tá orando, daqui a pouco você tá olhando pro nada, assim. Aí eu olhei os livros assim e vi que não tava sem nada escrito. Eu puxei. Aí eu vi que era a minha Bíblia de 14 anos de idade, quando tudo começou. Era aquela Bíblia. Eu falei, meu Deus. Aí eu lembrei que eu troquei a capa dela, porque eu tinha destruído ela de tanto ler. E aí eu comecei a folhear e ela toda rabiscada. E eu comecei a ver as anotações de um menino de 14 anos de idade. Não tinha nada. Só tinha muita lágrima nos olhos, muito fogo nos ossos, muito desejo. Eu comecei a ver assim as anotações, cara, começou a passar um filme na minha cabeça. E aí eu lembro que eu tava com aquela Bíblia, comecei a orar e ela caiu no meu peito. E aí eu comecei a cantar. A canção, ela nasceu assim, ó. Eu me lembro quando a fome começou. Do novo álbum. Eu me lembro quando Jesus me despertou. Eu me lembro quando meu coração incendiou. Era uma presença que eu não conhecia, uma revelação que eu ainda não tinha. O tempo passava e eu nem percebia. Era como fogo que nunca apagava. Grato pela vida, grato pela história, por tudo que provei e vi. E experimentei em ti, mas um desejo intenso arde em meu peito. Eu não quero só lembrar do fogo, a mais da tua glória me chamando. E aí vem o refrão dela. Vitor Hugo, mas tô todo aí vem o refrão dela. Fome dos primeiros dias, sede dos primeiros dias. Estou voltando ao primeiro amor, ao coração de quando me encontrou. E aí depois dessa canção pronta, assim, eu revisitei a Apocalipse 2, a carta da igreja de Éfeso, e uma coisa me chamou a atenção, porque o texto começa dizendo, né, escreve essa carta à igreja de Éfeso, eu tenho visto suas obras e o seu trabalho árduo. Mas falando assim, eu gosto de vocês porque vocês odeiam os nicolaítas. São os ajuntadores de multidão por pura técnica. Mas, porém, eu tenho algo contra ti. Você abandonou seu primeiro amor. O que mais chamou a atenção ali foi a palavra abandonar. Não foi a palavra deixar, a palavra esquecer. Porque deixar a gente faz sem querer. Tipo, opa. Esquecer a gente faz sem querer. Abandonar ninguém faz sem querer. Não. Abandonar é proposital. Tipo, é intencional. E não foi para um grupo daquela igreja, foi uma igreja inteira. Caramba, velho. Que intencionalmente abandonou seu primeiro amor. Eles abandonaram. Sim. Então, todo mundo que abandona uma criança, abandona. Você sabe o que você está fazendo. Um animal. Então a gente às vezes olha e fala, cara, onde que eu me perdi? Quando foi que eu parei de deixar? A gente precisa, mas assim... Isso é uma parada. E é uma denúncia, ele fala assim, cara, não, você fez de propósito. Você deixou porque você quis. Você ouviu várias pregações, falou, não para de você crer, você parou. Não para de ler, você parou de ler. Você falou, a coisa mais importante, você deixou. Ou seja, e aí não tem conferência, não tem profeta, não tem um evento no mundo que vai te trazer de volta. A denúncia é,
Você abandonou o seu primeiro amor. Você não ora mais como antes, não queima como antes, não ora como antes. Você perdeu pro seu primeiro amor. E agora não tem evento, conferência, nada te traz de volta. Só tem um processo. Esse processo é em 3 áreas. Ele começa. Meu Deus. Então, lembra-te de onde caíste, não é onde, é de. Lembra-te do quanto você orava, quanto você buscava, quanto você jejuava, quanto você lembra como é que você vivia, o monte que você subia, lembra a tua imaturidade teológica, lembra do fogo que você tinha, lembrei. Olha a importância de que poder que é só de lembrar. Olha aí, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Só lembrei. Agora, arrependa-se, segunda parte. Metanoia, arrependimento significa mudança drástica de mentalidade. Muda a sua forma de pensar. Mano, quem tá assistindo tá entendendo tudo. Para de só olhar para os homens. Olha para ele. Faça para os homens como se fosse para Deus, porque é para Deus. O que fez você parar no meio disso? Muda a sua mente, cara. Para de... E conforme a gente vai amadurecer, você vê mesmo que fala, cara, verdade, olha aí. E aí a terceira e última parte, que é aí que vem o pega. Volte às práticas das primeiras obras. Aí você, peraí, mas o texto começou dizendo, eu tenho visto as suas obras. Começou assim. Eu tenho visto as suas obras e o seu trabalho árduo. Aí a última parte, volte às práticas das primeiras. Para alguns fica mais fácil ou mais complicado, porque talvez o cara, sei lá, ele começou servindo no staff ali do estacionamento e hoje talvez ele é o pregador. Aí você tá falando, tá me chamando de volta. Talvez é. Eu conheço pessoas que Deus falou, cara, volta a limpar a bateria. O cara falou, o quê? Você começou limpando a bateria. Do nada o cara, voltando 30 anos depois, voltando lá, tirando tudo e desferrujando, nem toca mais bateria, mas porque Jesus quer fazer alguma coisa comigo aqui. Mas outros, igual eu comecei no louvor, tô no louvor até hoje. Eles falam, então, qual que é a diferença? Das primeiras obras para as obras atuais, ele fala, então volte às práticas das primeiras. A única coisa que muda das obras atuais para as primeiras obras é uma coisa só, a motivação. A motivação, mano. O coração que a gente fazia. Por que o coração que a gente fazia. Não é a pergunta como faz, porque hoje você sabe como. Eu vivi uma experiência incrível anos atrás. Eu estava num voo bem desses cansativos, igual eu vou pegar. São 3 voos até a gente chegar, depois 3 dias pra gente conseguir voltar pra casa, porque não tem voo suficiente. E eu lembro que a gente tinha feito um bate-volta em Manaus. E eu tava revoltado que o pessoal não ligava o ar-condicionado, a gente reclamando de frio, e eu gigante, calor, e pegando fogo, assim, né? Eu lembro que eu comecei a reclamar tanto, eu fui ultrapassando o ápice da minha reclamação na cadeira, assim. E aí eu tinha pegado uma poltrona, apertado, que eles trocaram meu banco, e era na frente da saída de emergência, não era a saída de emergência. Ou seja, é a única poltrona do voo que não reclina. Que não deita. 4 horas de voo. Meu Deus. Eu tinha feito um bate... Ou seja, assim, eu tava no ápice da minha crise, assim, tava faltando colocar a mão pra trás. Revoltado. E eu comecei a reclamar, pelo amor de Deus, como é que faz? Vou falar com a nossa produção, que a gente faz um bate-volta em Manaus, me pega esse assento, falar com o escritório. Assim, eu tava assim, daqui a pouco, no ápice dessa reclamação. Eu lembro que eu fechei os meus olhos assim e o Senhor me trouxe uma lembrança, assim, palpável, assim. Quase como uma visão. Assim, uma lembrança muito clara, assim, vivida, assim. O Senhor me levou. Porque sempre que o Senhor dá visões na Bíblia, assim, normalmente é pro futuro, né? Sim. Foi pro passado. O Senhor me levou. Te levou naquele lugar. Pro menino. Orando. Descendo a ladeira da igreja. Com violão nas costas. A Bíblia embaixo do braço. Sol. Um sol para cada ser humano. Passando meu caiaque. E a oração, o Senhor me fez lembrar a oração. Que foi aquela semana que eu tinha descoberto aquele texto. Que faz aos teus anjos vento, aos seus ministros labaredas de fogo. E aí eu orando, Jesus, faz os seus anjos vento, seus ministros labaredas de fogo. Nós somos seus ministros. Não nega o seu fogo hoje. E tá eu chegando na igreja e orando com a mão em cada cadeira, cada banco, assim, ó. Jesus, das pessoas. E daqui a pouco, um zelo, um temor. E daqui a pouco eu voltei pro avião, Jesus falou comigo assim,
muita coisa mudou de lá pra cá, né? Dá uma baixada na bola. O violão mudou, a Corda roupa mudou, a cidade mudou, a igreja mudou, o guarda-roupa mudou, o corpo mudou, Conta a bancária mudou. evidência mudou, a conta mudou, tudo mudou, mas uma coisa mudou que não deveria ter mudado. Meu Deus. O coração. O lugar. Você fazia essa obra aí, era diferente. É. Cara, eu desabei, assim. E foi um processo. Eu falei, Jesus, então me leva de volta. Rapaz, cuidado que você ora. Cuidado. Preguei isso domingo. Cuidado Foi com uma o que você doideira, ora. cara. A gente começou a passar uns perreios, assim, que Imagina. era igual nos primeiros dias mesmo, assim. Falei, meu Deus, cara, que... Hoje, a gente foi entrar, antes da gente entrar, eu reuni a banda, a gente foi orar junto. E eu falei, gente, assim, vocês estão... Todo mundo ciente que não é um álbum, não é uma tour. Cara, é uma vida, cara. Jesus quer isso da gente, é pro resto da vida, cara. Tudo nosso vai estar pautado ou pro secreto, ou para fortalecer o movimento da igreja, ou para fortalecer o evangelismo da igreja. Tá Amém, tudo ali, mano. é a completude, é a nossa mensagem, é o que o Senhor nos chamou para ser e viver e tal. Aí eu partilhei com eles, falei, gente, e sabe, partilha das suas angústias, dos seus... Eu falei para eles assim, gente, eu preciso partilhar com vocês de uma coisa, assim. Vocês notaram nas últimas semanas, quando eu tô mais, às vezes, meio... Eu fico, às vezes, meio off e tal, assim... Falei assim, eu tenho passado por algumas crises e a minha crise era, cara, eu queria estar vivendo mais coisas, até mesmo na minha igreja local. A gente vive coisas, mas eu queria estar... Sim. Mas eu perdendo alguns momentos importantes com a minha família e tal. Sim. E a gente saiu da última agenda, eu fui indo pro caminho do hotel e eu comecei a orar com Jesus. E eu comecei a falar, Jesus, eu não sei, eu não aguento mais isso aqui. Faz tempo que eu não aguento mais, Jesus. E assim, até quando? Sabe assim, parece que a Bruna tá reclamando de boca cheia. Não, tem uns preços aí que... Tô ligado, tô ligado. Meu irmão, eu vi meu filho andar Eu tô ligado. pelo vídeo. Tô ligado. Eu vi meu filho andar por ligação em vídeo. Só quem Eu vi meu é filho sabe. andar de bicicleta. Eu não ensinei meu filho a andar de bicicleta. Eu não tava nos primeiros passos do meu filho. Então por aí vai. Os meninos da banda viu eu fazendo loucura há 2 anos atrás. De do nada, assim, de tocar e eu comprar aéreas caríssimas, assim, do nada, pegar a estrada sozinho pra eu voltar pra casa muito rápido, sendo que a gente já tinha que voltar pra eu ficar poucas horas em casa. Até que os cachorros falaram, mano, o que você tá fazendo essas loucuras? Toda hora de voltar pra tua casa do nada. De umas viagens insanas. Aí eu falei assim pra eles, é que o dente do meu filho vai cair. Tô ligado. Falei pra eles assim. Ninguém E tá eu ligado. perdi muita coisa. Eu tô orando pra Jesus, falando, Jesus, deixa pelo menos eu ver primeiro o dentinho dele cair e tal. Então, tipo assim, beleza. Eu tava assim, Jesus, tá... Eu falei pros meninos assim, gente, a Bíblia, a palavra de Deus é viva. Porque antes de eu dormir, eu cheguei no hotel que eu ia dormir só 3 horas. E eu fui ler rapidinho. Like today. Sabe assim, a hora que eu fui ler, eu fui ler sobre um homem que enfrentou um urso e venceu, enfrentou um leão e venceu, enfrentou um gigante e venceu, mas enfrentou uma mulher e perdeu. E o negócio não foi na mulher. Não. O negócio começa dizendo, na época em que os reis saíam pra batalha, ele não foi e ficou em casa. Assim, o negócio nem foi só sobre Betseba. Não. Foi porque era a época dele estar na estrada, ele resolveu ficar em casa. E ele falou assim, deixa assim, foi isso que Jesus falou comigo. É a época de você estar no campo, vai. Assim, porque o perigo, às vezes, eu querer esse conforto de ficar em casa, pode ser um assim, canal pra eu virar o pescoço e olhar pra onde eu não deveria e me perder. Eu mereço. E sim, falei assim, eu falei agora ali nos campos, falei, gente, vamos orar então. Porque tava todo mundo angustiado que a gente ia fazer 3 dias pra fazer uma ministração só, porque não tem voo pra voltar, todo mundo, falei, gente, vamos ter um zelo. Eu preciso partilhar com vocês o que Jesus falou comigo. A época é pra isso, é pra isso. Amém, mano. Então vamos. Porque se a gente vai pra debaixo da ponte, porque Jesus quer avivar aquela ponte. Amém. Se Jesus tá levando a gente pra perto do mal dele, porque ele quer avivar essa aldeia, vamos lá. A nossa vida é dele e tal. Então, poder partilhar Deixa eu de pegar tudo meu isso é celular que eu poderoso. tenho uma parada aqui pra fazer. Acho que até pra você descansar também, mano. Eu fiz um bate-bola aqui, ó. Tá. Eu vou te perguntar, aí você bate bola rápido. Você vai responder o mais rápido que você puder. Bora. Uma música do Morado que mais representa a sua vida hoje? Eu me lembro. Eu me lembro. Boa. Uma passagem bíblica. Faz aos teus anjos ventos e aos seus ministros labaredas de fogo.
Nós somos seus ministros. Somos seus ministros. Não negue o teu fogo. Um pastor que marcou sua vida. Meu Deus, aí você complica, hein, velho? Ah, mano. Ah, Eu sei que tem vários. nossa. Mas um cara que você fala assim, pô, esse aqui no momento da minha vida foi top. Pastor Luiz Galiano. É um profeta que entrou na pista de skate profetizando, me tirou de lá. Depois foi o mesmo que entregou aquela palavra que Quantos anos me atrás? fez sair daqui. 20. Ah, eu tinha 14 anos de idade. Ele foi sempre intencional em falar muitas coisas assim que eu tenho vivido hoje. Um livro. Um livro, Somos Todos Sacerdotes, Sansar Judson Corwell. Muito bom. Um arrependimento. Ter negligenciado o cuidado com o templo do Espírito. E ter sobrevivido fase. ao invés de estar vivendo. Quantos anos sobrevivendo? Cara, dos meus 24 até 2 anos atrás, não sei fazer as contas, não. Ah, tá bom. Eu sou ruim de exatas. 24 assim, para 40, 16, não deu 40, 15, deu até 38 ali. 38, beleza. Então uns 12 anos. Eu tenho vergonha. Não consigo ver foto, vídeo, me dá uma agonia, assim. É outro CPF, bicho. Eu tava olhando as fotos, é outro CPF. Uma oração que Deus não respondeu. Você falou assim, mano, eu orei tanto por isso e não respondeu. Mas hoje você fala, glória a Deus que não respondeu. É difícil responder rápido essa. Eu tô ligado. Mas é a minha maior mensagem, assim. Eu fiquei com a minha filha morta no colo nas férias e eu pedi pro Senhor ressuscitar ela. Ele não ressuscitou. Meu Jesus, essa é dura. Só que foi o nosso batismo da eternidade. O Senhor nos batizou com a eternidade nesse momento. Dia. Eu falei pra minha esposa, olha, eu com a nossa neném no colo, eu falei, olha, eu tive um mergulho no coração de Deus, de Cristo, que somente o matrimônio me trouxe, sobre Cristo, amar a igreja. Amar você como Cristo amou a igreja. Eu tive um mergulho no coração de Deus que somente a paternidade me deu. Que soube imaginar a hipótese de dar a vida de um filho meu para que outras pessoas pudessem viver. E é tudo morrer, eu não dou conta não. Então, que amor é esse? Só que agora com a nossa menina no colo, e saber que eu não vou ensinar ela a andar, a brincar, a correr. Não vou entrar com ela no casamento dela, não vou ensinar ela a andar de bicicleta, não vou ver um monte de coisa. E eu falei pra ela assim, mas isso tudo, a gente tem quantas décadas pela frente de vida, meu bem? Se a gente se cuidar muito. 4, 5? É uma poeira perto da eternidade que nos espera. E eu falei, e naquele grande dia, a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão com ele. Glória a Deus. Eu falei, meu bem, a gente vai conhecer a nossa menina. A plenitude da glória, da eternidade é muito além do que a gente espera. E naquela hora, assim, então aqui o batismo que eu tive, que a paternidade me deu para entender o coração de Deus e que o matrimônio me deu para entender o coração de Cristo, eu só entendi o do Espírito. Meu Deus. Assim, eu literalmente, assim, Isso dá um livro, hein, mano? Literalmente, nós somos batizados com a eternidade, assim, porque a dor foi embora, foi assustador. Imagino. Assustador. Das pessoas irem consolar a gente onde a gente estava hospedado, que era no meio das férias. As pessoas vindo de tudo quanto é lugar, a gente saindo lá do Texas, a gente vindo assim, doideira, assim, a gente tava comendo em casa, daqui a pouco olhava assim, eu olhava, quem que essa moça tá fazendo comida? E ela, Bruno, era Laura Solgueles, ela fazendo comida, e isso aqui, todo mundo, dos coach aos profetas, todo mundo colando assim, ó, e todo mundo, e a gente não parava de falar de vida, eternidade. Meu pastor em choque falou, velho, eu vim para consolar vocês que estão consolando todo mundo, o que aconteceu lá? E eu falei, eu entendi a eternidade de um jeito que eu não entendi antes. Eu entendi. Uma coisa que me revoltava era assistir a série Vikings e ver que os caras sorriam diante da morte. Porque eles acreditavam tanto na eternidade deles do Valhalla lá. E Odin vai esperar vocês com os tambores. Né? Falei, cara, os caras, eles não choravam diante da morte, eles sorriam, porque o que eles estavam mais esperando, eles estavam encontrando agora. Falei, pô, os caras vivem uma grande mentira como se fosse uma grande verdade, a gente tá vivendo a maior verdade como se fosse uma grande mentira. Mentira, eu desesperado. Não sabendo lidar com a morte, não sabendo lidar com... Eu falei, não, cara, foi da pior maneira que o Senhor nos batizou com a melhor coisa, assim. Glória a Deus. Então, foi a oração que o Senhor não atendeu que gerou a coisa mais profunda em nós. Glória a Deus. E girou grandes chaves em nós, assim. Glória a Deus. Último aqui desse bate-bola, um conselho pra quem tá começando, mano. Começando. Tô conhecendo Jesus agora. Conhecendo Jesus agora? Faça boas perguntas. Não se preocupa, não se angustie com fazer. Se angustie com se tornar. Maravilhoso. Seja, não faça. Quebrar o espírito de funcionário de Deus e se tornar um filho de Deus. Exato. Amigo. Isso aí. Amigo. Agora, eu acho que essa pergunta
Deus fez pra mim, e eu vou estender a você pra gente encerrar. Brunão, daqui 50 anos, ninguém vai mais se lembrar de música nenhuma do Morada, beleza? Passou. Você tá em outra época e tal. Mas se Deus permitisse que apenas uma coisa permanecesse como legado do seu ministério, o que você gostaria que as pessoas falassem? Esse é o Brunão. Eu quero ser conhecido como amigo de Deus. Glória a Deus. Não é frase de efeito, não, assim. É isso. É de verdade, assim. Maravilha. Eu acredito muito São poucos. Poucos. Mas é um privilégio grande. Eu ia dizer que, tipo assim, a gente tem um lema no nosso meio lá, no Morada. Uhum. A gente aprendeu com a Zaf Borba, então não veio da gente. Isso fala já alguma coisa. Mas assim, quando tudo isso acabar, a gente fala, gente, um dia tudo isso aqui vai acabar. Talvez tenha que acabar. Uhum. Talvez precise. Talvez continue. Mas quando tudo isso acabar, só vão sobrar 3 coisas. Os frutos, os relacionamentos e o mais difícil, ser encontrado fiel. É isso aí. Olhar pro espelho e falar, fui marido de uma mulher só. Glória a Deus. O nome dele continua tirando lágrimas dos meus olhos. E eu ainda tenho fogo na minha lamparina. Eu ainda queimo. Então, tipo assim, acho que é isso. Brunão Ser conhecido Morada. como amigo de Deus. Meu negão, que prazer Tamo te junto, receber amigo. aqui, velho. Tamo junto, obrigado. Obrigado por esse tempo, mano. Obrigado mesmo. Sei que você tá cansado pra caramba, veio várias viagens. Mas só de você estar aqui e me dar a honra de gravar esse programa aqui, pra mim, é uma alegria escutar mais seu coração, daquilo que Deus está ministrando no seu coração. Pra mim, isso é muito mais importante que qualquer coisa. Que Deus abençoe, que você continue fluindo. Tem tanto assunto que a gente podia falar aqui. Muito. Mas eu acredito que Deus conduziu dessa maneira. Amém. Espero que a comida tava boa, o churrasquinho tava bom. Bom demais. Arroz tava bom? Você manda ver aí. A maionese tava boa? Maravilhosa. Tudo que nós fizemos aqui. Maravilhosa. Eu fiz tudo, na verdade, sabe? Eu cortei alho, eu descasquei cebola, eu fiz tudo. Foi, Lid? Eu que vim. Fiz tudo. Tá igual o Rodrigo Hilber, né? Meu mano, Chega ó, tudo pronto. esse aqui, cara, ele é o patrocinador oficial do programa. Ele que oferece as carnes todas pro churrasco e ele mandou isso aqui pra você. Obrigado. É uma bolsa térmica, aqui dentro tem um presente. Obrigadão. Depois você puder aí conhecer, aí eu tenho tem um boné. tem um Eu vi um boné bonezinho, maneiro. Eu esse falei, cara, boné é com o deles. estado de São Paulo. Eu falei, cara, que legal. Brasil e estado Brasil, de São estado de São Paulo, muito legal. Valeu, Brunão. Obrigado, gente. Deus abençoe. Tamo junto. Nós. Valeu, Abraço. mano. Valeu, obrigado.